Então, o ministro Marco Aurélio... Decisão no STF. Agora as empresas podem terceirizar o trabalho que quiserem. Essa é a terceirização da atividade fim, ou seja, a fábrica pode chamar um prestador de serviço para fabricar carros, uma escola pode chamar um prestador de serviços de alguma cooperativa de trabalho para dar aulas. Os juízes do trabalho já condenaram a decisão. A terceirização do trabalho foi aprovada no Congresso no início de 2017 e sancionada pelo governo Temer, que culminou por passar a reforma trabalhista. O país aguardava uma nova legislação trabalhista. Em uma palavra, se for dizer, é a balbúrdia, né? A balbúrdia conduzindo à barbárie. A defesa de professores e auxiliares contra os males da terceirização está aqui, nas convenções coletivas de trabalho. Conheça seus direitos e qualquer violação, avise o seu sindicato. E agora, pode entrar, a sala é sua. Dentro disso tem um projeto de lei, que é o 4302, que fala sobre a terceirização. Qual é a sua análise sobre a questão da terceirização? Em uma palavra, se for dizer, é a balbúrdia, né? A balbúrdia conduzindo à barbárie. É isso, o que é incompreensível do ponto de vista daqueles que, digamos, se valem do próprio sistema, enquanto classe dominante. Por que eles querem destruir o próprio modelo? Que fica esta pergunta fica no ar. Terceirização, né? Na formação do capitalismo, né, na época da Revolução Industrial, na verdade o capitalismo se forma desde muito tempo antes disso, mas se consolida ali na Revolução Industrial, as relações de trabalho eram todas intermediadas, né? A tal intermediação, né, os trabalhadores eram contratados por um outro trabalhador, né, não havia essa relação direta com o capital. Então, essa lógica da intermediação está na base da formação do modelo. Então, primeiro, não tem nada de moderno em terceirização. E o que se compreendeu na verificação dos tempos, em razão dos acidentes do trabalho, em razão das revoltas, em razão da irresponsabilidade do capital perante o trabalho, era que seria necessário acabar com a intermediação da mão de obra, né? Esse é um dos fundamentos básicos da legislação trabalhista, que consta, inclusive, do Tratado de Versalhes, da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, a proibição da merchandising, a proibição da intermediação da mão de obra. Esse é um ponto básico, né, que se tem em termos de como regular melhor a relação capital e trabalho. Então não tem nada de moderno nisso, né? E aí, na história do Brasil, nessas reivindicações por flexibilização, houve dois momentos, né, em que se achou que esse mecanismo de intermediação seria eficaz, melhor para a relação capital-trabalho. Em 1974, com o trabalho temporário, em duas situações específicas: acréscimo excepcional de serviços ou substituição excepcional de um trabalhador regular. Aí você pode contratar uma empresa temporária para essas duas hipóteses. Em 93, nova reivindicação, né? E aí veio a súmula do TST, a súmula 331, e permitiu esta intermediação, vamos colocar assim, né, com um nome eufemístico de terceirização, na tal atividade meio. E muitas empresas, muitas pessoas, né, muitos empregadores tentaram, com essa abertura de trabalho meio, ampliar as hipóteses de terceirização, considerando que tudo era meio, né, na sua atividade. Enfim, como não há uma definição do que é atividade meio e o que é atividade fim, entraram também nesse meandro aí de insegurança jurídica. E agora querem o quê? A terceirização para qualquer coisa. Mas o argumento é muito falho da sua própria razão de ser, né? Porque o que se dizia em 93 a empresa, para ser eficaz, para competir no mercado, para gerar empregos, ela tem que preocupar com o seu negócio principal. Não tem por que a empresa ficar gerindo questões que não constituem o seu negócio principal. Basicamente, vigilância, segurança, limpeza. O que não é a finalidade pode ser terceirizado. Esse é o argumento fundamental. E agora queremos terceirizar tudo. Mas a essência da empresa não é preocupar com a sua atividade principal?
Então, se vai terceirizar tudo, o que é a empresa, afinal? Vai entregar a gestão da sua atividade principal a uma outra empresa. Aí você fala, então, uma escola, né, já que estamos aqui, sindicato dos professores, que vai contratar, então, os seus professores por uma interposta. Interposta. Se e uma, amanhã se vem uma o escola, Jorge, depois se da uma, manhã não, mas, vem assim, o João. independente, mas se uma escola faz isso, ela não é uma escola. Sim. Né? Ela é qualquer coisa menos uma escola. Sim. Né? Porque ela contratou uma escola. Né? É verdade. Ela deixa de ser a escola. Né? É verdade. Ela é só gerenciadora do capital. Né? Então não é mais escola. Né? Ah, não, mas aí dirá alguém, e sempre alguém, já participei de alguns debates sobre isso, quando eu desafio, bom, então quer dizer, o piloto do avião vai ser terceirizado, a aviação vai terceirizar o avião, terceirizar o piloto. O piloto. O hospital vai terceirizar o médico. Bom, aí a sujeito fala, não, mas as empresas responsáveis não vão fazer isso. Mas se as empresas responsáveis não vão fazer isso, então o que nós estamos fazendo? Dando argumento jurídico para as irresponsáveis. Para as irresponsáveis vencerem na concorrência as responsáveis. Né? É completamente lógico. Nós estamos conduzidos, neste momento histórico, nesse momento nós estamos conduzidos por muita ignorância, que se diga, né? A bem da verdade. Mas quando pautam a reforma trabalhista a partir desses argumentos, chega a ser assustador. Né? O que vamos melhorar a economia com a terceirização de tudo, não vai melhorar a economia. A primeira questão que eu quero colocar a você é esse mito, né, ou essa verdade em termos da flexibilização das relações de trabalho. Então, desde da posse do Temer, vem se dizendo a respeito da flexibilização das relações de trabalho. Esse tema ganhou corpo com a crise econômica, com o número de desempregados, etc. E agora o que parece é que se liberarem todas as legislações, todas as leis, etc., a crise vai acabar e o emprego aparece de uma hora para outra. Qual é a sua consideração sobre isso? O que você acha disso? Vou começar com uma reflexão talvez um pouco mais longa no início, mas eu acho que a pergunta carece dessa explicação. Na verdade, essas discussões de flexibilização, desregulamentação, elas vão e vêm. E o direito do trabalho, o aumento da as discussões sobre o direito do trabalho, elas oscilam muito de acordo com a economia. Quando você tem um momento de prosperidade econômica, como nós vivemos assim nos anos 2000, você vê uma certa progressão em termos de conquistas sociais para os trabalhadores. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. E nós conseguimos, num cenário econômico favorável, depois de 22 anos de promessa constitucional, aprovar a regulamentação do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Se você faz uma análise mais detalhada na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho daquele período, digamos, de prosperidade econômica, de grande crescimento econômico, você vai perceber que também houve um aumento do garantismo, um aumento da proteção ao trabalhador durante todo aquele período, e outras leis esparsas, como a lei do motorista profissional e outras regulamentações que eram necessárias, mas que efetivamente não aconteciam. Né? A modificação sutil ali na CLT para tratar do teletrabalho, enfim. Isso tudo foi possibilitado com um momento para uma economia aquecida, digamos assim. Agora, sempre que a economia dá uma guinada, como aconteceu na década perdida, dos anos 80 e muito nos anos 90, você percebe um movimento contrário, que são o discurso de flexibilização, de desregulamentação, de redução, de direito do trabalho mínimo, de redução da proteção ao trabalhador, como forma de estimular a atividade empresarial. E eu vou ser muito franco em relação a isso daí, né? Achar que se lei ou mudança legislativa resolvesse o problema de desemprego, não existiria desemprego no mundo. Né? Todos os países do mundo, todos os locais, regulamentariam ou elaborariam legislações para criar emprego. Então, na verdade, criação de emprego, eu até brinco às vezes com os alunos dizendo que criação de emprego é como neve. Né? Não vai nevar porque está em 0 graus, porque a temperatura baixou de 0 graus. Você tem que ter uma conjunção de fatores para poder ter a criação de novos postos de trabalho. Quando você desregulamenta a proteção ao trabalhador, você, na verdade, corre um risco contrário. Né? Até lógico, dentro daquela microeconomia, dentro daquele microcosmo que é cada empresa, você reduz os custos.
Mas essa redução de custos, numa visão mais ampla, mais macroeconômica, pode ter um impacto muito negativo na própria economia e na geração de empregos. Porque levando em consideração que a maior parte dos consumidores no Brasil são trabalhadores e você precisa de consumo para ter produção, se você empobrece os trabalhadores, que são uma gama significativa de consumidores, você acaba afetando indiretamente o consumo e afetando a produção. Então, não é razoável achar que o simples fato de você, digamos assim, reduzir o custo da mão de obra, isso automaticamente vai gerar novas contratações. A única certeza que a gente tem é que se você reduz o custo da mão de obra naquele microsistema de cada empresa, você vai estar obviamente aumentando o lucro do empregador. Agora, se e em que medida esse aumento de lucro vai gerar novas contratações, aí vai depender de uma série de fatores outros que não são explicáveis, não são solucionáveis pela legislação. Qual é a sua observação sobre isso? Qual é a sua opinião? Realmente ele provoca uma determinada insegurança jurídica por abrir indiscriminadamente a terceirização? Depende. Depende. Depende do ponto de vista. Sim. Assim, do ponto de vista das entidades patronais e dos empregadores, considera-se que há uma maior segurança jurídica, porque agora não há mais aquela análise a posteriori de se a terceirização era ou não era lícita. Afinal de contas, já aquela separação e aquele critério entre o que é atividade meio e o que é atividade fim deixa de existir, perde a sua razão de ser, e a partir disso, qualquer coisa que você queira terceirizar, você terceiriza sem o risco de uma discussão a posterior da validade da terceirização. Você pode discutir se vai pagar ou não vai pagar esse crédito, se há ou não há a questão da própria amplitude da responsabilidade subsidiária, mas você não vai mais discutir se aquela terceirização ela era viável, se ela era possível juridicamente, ou se ela não era possível. Então, do ponto de vista dos empresários, o anseio era muito grande em aprovar isso aí, por conta do fim dessa análise a posteriori. Agora, naturalmente, do ponto de vista dessas entidades todas que defendem a proteção ao trabalhador, a aplicação da legislação, há um temor generalizado hoje de até onde vai essa abertura que foi dada, né? Eu me lembro, em 94, eu estava no segundo grau, ainda não me dedicava a esse tema, mas eu estudei depois, posteriormente, eu estudei retroativamente bastante o período histórico e aquele fato da aprovação da lei das cooperativas. Sim. Quando foi aprovada a lei das cooperativas, houve um temor generalizado também e se criou uma ideia de que era simples, o empregador poderia simplesmente mandar embora os antigos empregados e contratá-los agora através de uma cooperativa que os unisse todos em prol do mesmo objetivo. E acho que o grande temor que se tem hoje é que se faça algo parecido, assim, que essa terceirização irrestrita, como está sendo chamada, tem um efeito parecido. Todos os empregados sejam dispensados para serem contratados através de pessoas jurídicas, naquele fenômeno que se convencionou chamar de pejotização, ou de empresas muito precárias, digamos assim, de prestação de serviços. Então há um receio muito grande e isso gera muita insegurança também, sobre um outro prisma, sobre um outro ponto de vista, mas também gera muita insegurança jurídica de que, por exemplo, a partir de agora a gente passe a ter uma legislação de proteção ao trabalho que passe a atingir cada vez menos pessoas e ter uma eficácia cada vez menor. Então, esse que nos preocupa, em geral, a categoria dos professores. Sim. Você também entende que essa lei libera o que se chamou de pejotização. Quer dizer, há possibilidade de eu me transformar numa pessoa jurídica e esta pessoa jurídica composta por mim mesmo, né? Por mim mesmo, no vulgo a gente fala pormigo, né? Por mim mesmo ou talvez por um colega meu, nós aluguemos o nosso serviço a uma escola, sem a necessidade dessa escola cumprir, por exemplo, a Convenção Coletiva de Trabalho. Me contrata como uma pessoa jurídica e eu presto serviço como uma pessoa jurídica através de nota fiscal. Essa Lei 4302, sancionada da maneira como ela foi aprovada, ela permitiria esse tipo de relação trabalhista?
Eu entendo que não. Assim, a minha análise jurídica é de que não. Mas eu tenho muito receio, assim como essas entidades que se manifestaram já e que você citou agora há pouco, também temem de que essa seja uma interpretação plausível. Eu entendo que não. Eu entendo que assim, a legitimação da terceirização é de terceirização efetivamente válida. A transferência é uma escolha do que será feito pelo próprio, digamos assim, diretamente pela empresa, e o que ele vai transferir para uma outra empresa, para que uma outra empresa o faça. Naturalmente, para esse contrato ser válido, é necessário que exista efetivamente uma prestação de serviço entre duas empresas jurídicas em condições de igualdade. Se você verificar uma situação em que estão presentes os 5 elementos da relação de emprego, ele vai continuar sendo empregado. Não importa se queiram chamar o contrato agora de terceirização. Até porque tem um princípio elementar, né, do direito do trabalho chamado princípio da primazia da realidade, que diz que para a relação de emprego o que é fundamental é a análise efetiva e casuística dos 5 elementos da relação de emprego e não o nome do contrato que se dá. Então, você chamar de terceirização de pessoa jurídica, mas de uma pessoa jurídica de dois sócios, né? Um professor e a sua mãe, digamos assim, para prestar serviços para uma entidade de fins educacionais com não eventualidade, pessoalidade, onerosidade, alteridade e subordinação. Isso é uma relação de emprego. Né? A lei não vai mudar isso. Foi o mesmo discurso e a mesma problemática que houve na época das cooperativas. Teve gente que interpretou a lei das cooperativas como um salvo-conduto para você cooperativar todo e qualquer profissional. E depois o Judiciário Trabalhista e o Ministério Público do Trabalho e as entidades diversas de defesa dos trabalhadores, patronais e proletárias, e de empregados, as duas, perceberam que isso não mudava a relação de emprego. Né? Assim, uma coisa, aquela lei é válida para cooperativa. Para quem é empregado travestido, desculpe a expressão, mas eu acho que ela denota bem o que eu quero dizer. Para quem é empregado travestido de cooperativa, continua valendo a CLT. E a mesma coisa vai valer agora. Para quem foi empregado travestido de prestador de serviços por meio de uma pessoa jurídica, vai continuar valendo a CLT. A lei, ao permitir terceirização, o que ela acaba fazendo, e aí eu acho que merece uma grande reflexão dos próprios empresários que cogitam terceirizar sobre a quem ela beneficia. O que ela permite é que o dono de uma empresa, numa contingência de maior demanda ou para reduzir custos, que talvez seja o mais provável, ele resolva terceirizar o chamado core business da própria empresa. Terceirizar a sua atividade principal. Para um médio empresário, para um pequeno empresário, isso pode ser o suicídio da sua atividade econômica, porque na hora que o seu cliente perceber que a atividade é feita por um outro e não por ele, e que ele está sendo só um atravessador, ele procura esse outro, oferece um pouco menos do que o que paga atualmente e mais do que o que ele recebe. E os dois contratam entre si, e esse que era um atravessador, entre aspas, vai perder o próprio negócio. Você já ouviu falar sobre a terceirização, mas você sabe o que é? Muitos setores já estão terceirizados no Brasil. Com um projeto que regulamenta a terceirização, esse número vai ficar ainda maior. E as empresas poderão terceirizar não só serviços como limpeza e segurança, mas todas as suas atividades. O trabalhador terceirizado tem 2 patrões. Digamos que ele é contratado por uma empresa, mas presta serviços para outra. Isso dificulta a organização e a garantia dos seus direitos, já que quem fiscaliza a empresa terceirizada é a própria contratante. Há quem diga que a terceirização traz competitividade para o mercado, mas quem ganha com isso? Os empresários aumentam os lucros utilizando mão de obra barata, diminuindo encargos trabalhistas e pressionando salários baixos. E o trabalhador se vê numa verdadeira sinuca de bico. A proposta da terceirização não vem por acaso. Ela faz parte de um plano para dividir e assim colonizar o mundo do trabalho, inclusive o serviço público. Você vai deixar que anos de luta sejam jogados fora por interesses privados? Diga não à terceirização.
Como é que você avalia isso? A possibilidade de ter novos empregos com esta modificação nas relações de trabalho? Eu não vislumbro nenhuma perspectiva de novos empregos, principalmente empregos decentes. No primeiro momento pode até ser, embora eu particularmente duvide, que haja criação de empregos sem direitos. Eu diria, empregados sem empregos. Isso não moderniza a relação, ao contrário, transforma o que hoje é um instrumento de proteção dos trabalhadores em instrumento de proteção do capital. Tenho a impressão que realmente o capital chegou ao estágio em que quer a destruição total da ordem democrática. Porque a aplicação desta nova lei, da CLT, que eu diria que é mais apropriado chamá-la de consolidação das leis do capital, não vai permitir que haja, inclusive, desenvolvimento, porque não é possível nós imaginarmos desenvolvimento social sem respeito à ordem democrática, sem respeito ao terceiro dos fundamentos da República, que é o da dignidade da pessoa humana. Que dignidade o trabalhador terá? É muito difícil. Vamos dar alguns exemplos aqui, Santana. Por exemplo, foi estabelecido aqui no projeto do deputado, do substitutivo do deputado Marinho, a possibilidade do trabalho intermitente. Explica aos nossos amigos e às nossas amigas o que significa o trabalho intermitente, por favor. O que é moderno é a volta ao século XIX, o início do século XX. Moderno para o governo, sim, para o capital. Capital, né? O governo, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso estão a serviço do capital. Eu afirmo isso com convicção. Quando eu era menino, eu ouvia falar muito em biscateiro. Não entendia o significado daquilo. Esse projeto traz de volta o biscateiro agora de forma legal. O que é isso? É aquele que faz biscates, aquele trabalhador que não tem um emprego fixo, que realiza um trabalho aqui ou acolá sem nenhuma garantia, sem nenhum vínculo. O trabalho intermitente nada mais é do que exatamente isto. Ele pode criar a absurda situação de um empregado, você fez referência ao professor, pode ser alguém de nossa categoria, que tenha 10 contratos, que não tem emprego e que não tenha salário. Porque ele fica à mercê do interesse da empresa com a qual ele celebrou o contrato intermitente. Ele pode ser chamado uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, pode não ser chamado. Que garantia ele tem? Absolutamente nenhuma. Então eu diria que se é possível elegermos algo que seja mais maléfico, mais danoso nessa reforma, é esse contrato intermitente. Ele vai se somar à Lei 13.429, que já não é mais uma proposta, já é a realidade, que cria o contrato temporário com duração de até 9 meses. Então, com o contrato intermitente, com a possibilidade, a autorização para que a empresa contrate o autônomo com o contrato temporário, haverá mais contrato por prazo indeterminado? Absolutamente. Eu receio que não, até porque nos contratos a termo, qualquer que seja a modalidade, não há aviso prévio, não há multa do FGTS, então é muito mais vantajoso para a empresa se ela quer apenas tão somente diminuir custos. E substitui os seus empregados com contrato normal de trabalho pelo contrato intermitente, ou então contratando-os como autônomo, não é? Ou então o contrato temporário, né? Ou o contrato temporário. Para professor é ótimo, é de março a novembro. Vamos nos lembrar a súmula 10, que é da década de 1970, é o quê? Exatamente o combate a essa modalidade, porque as empresas todas, quando você começou a lecionar, era assim. Quando eu comecei, era assim, as empresas contratavam os professores ao início do ano letivo e os dispensavam em novembro sem eles pagar o salário do período de férias. Sim. É a volta disso aqui. Então isso é que é moderno, é a volta ao passado. Como você disse que agora a CLT deve ser chamada de CLC, né? CLC. Consolidação das leis do capital, porque é um emaranhado de leis que foram reescritas, segundo a sua própria interpretação, para beneficiar o capital em detrimento do trabalhador, né? Um dos argumentos era que a CLT antiga, né, que protegia o trabalho, era muito protecionista, né? E agora, então, a CLC virou protecionista do capital. Bom, a questão também que foi incluída no substitutivo do deputado Marinho é a questão do teletrabalho,
que é hoje também uma das formas modernas, entre aspas, de relação de trabalho, que o próprio trabalhador pode executar a tarefa em casa, né? Eu estou me lembrando aqui das propagandas dos bancos, porque você tem um gerente à sua disposição. Esse gerente à sua disposição, ele obrigatoriamente não precisa estar na sede do banco, ele pode estar realizando o trabalho na sua casa. E eu estou me lembrando também, no nosso caso, da nossa profissão, do tutor, ou até do professor mesmo, que exerce atividade docente, mas à distância, atendendo dúvidas, corrigindo trabalhos, etc. Como é que ficou essa relação do teletrabalho, do trabalho em casa ou do chamado home office no projeto, no substitutivo do deputado? A proposta de regulamentação é perversa tanto quanto as demais. Tanto quanto o contrato intermitente, que acaba sendo também uma modalidade, ele tem a obrigação de realizar as tarefas que lhe são determinadas pela empresa a deshora, quer dizer, quando ele está na empresa ele tem a hora, não é isso? Sim. Lá ele não tem, ele tem a obrigação de fazê-lo, e sem nós ainda sabermos, Celso, qual é a dimensão da exigência que isso vai proporcionar. Eu fiquei espantado com a proposta porque ao trabalhador que executa o seu serviço fora das dependências do estabelecimento, é exigido uma tarefa. Sim. E nem sempre essa tarefa pode ser cumprida naquele intervalo de tempo, como você diz, que corresponde à jornada de trabalho. Então, um gerente, famoso banco 30 horas, e eu aqui estava chamando o professor que faz essa hora tecnológica de professor 30 horas também. Talvez ele está à disposição, talvez, né? 26 horas na escola, 24 em casa, né? Agora ele vai ficar 24 em casa, atendendo os alunos a qualquer hora, a qualquer dia, como você diz, a deshora, né? E ele ganha por tarefa. A lei diz, olha, a empresa, o projeto diz, a empresa tem que recomendar ao trabalhador que ele trabalhe uma jornada, eu até acho gozado isso se não fosse trágico, né? Uma jornada que seja compatível. E ela deve orientar o trabalhador para que ele obedeça às questões de segurança e de saúde. Se ele não obedecer, o problema é dele. Fora isso, todo o aparato que cerca o trabalho dele, computador, banda larga, energia, etc., é pago por ele. E a empresa só o remunera pela tarefa. Então, é uma volta à escravidão, né? De uma maneira legalizada e, entre aspas, com uma remuneração salarial que pode ser até inferior ao salário mínimo, se considerar o trabalho intermitente e ele ganhar por hora. Nossos amigos, nossas amigas, realmente estamos com uma consolidação das leis do capital. Eu acho que a expressão cunhada pelo Santana aqui é a melhor possível. Santana, sinto muito, o pessoal aqui já está fazendo sinal. Eu acho que nós faremos um outro programa, porque há outros aspectos a serem levantados. Como eu disse no começo, eu acho que a expectativa foi atendida, realmente você deu um verdadeiro banho aqui de conhecimento. Muito obrigado novamente pela sua presença e, por favor, as suas considerações finais. Mais uma vez eu me sinto honrado e estou sempre à disposição e eu espero que os trabalhadores brasileiros sigamos os ensinamentos de Voltaire, que nunca foi um revolucionário, todos sabemos, né? Mas ele já dizia no século XVIII que só há esperança no clamor popular. E sem clamor popular, eu não sei se restará Brasil. Muito obrigado, Santana. Obrigado pela sua audiência e continue nos prestigiando, continue dando opiniões, criticando no fepesp.org.br e até o próximo Sala de Professores, nessa fase em defesa dos direitos dos trabalhadores e da população em geral. Até lá.